Graça e paz lhes sejam multiplicadas em Cristo Jesus. Temos aqui desenvolvido uma caminhada, uma jornada juntos. Nessa jornada temos visto os 4 principais temas da Bíblia: a criação, a queda, o plano da redenção e veremos futuramente a consumação. Estamos aqui no nosso 3º estágio, analisando então qual é o assunto central da Bíblia, qual é esse fio de ouro que segue de Gênesis a Apocalipse. Este fio de ouro, o assunto central, é o reino de Deus. Temos visto que esse reino se desenvolve através de alianças que Deus faz com o homem. Já vimos Deus se aliançando com Adão, e vimos Deus se aliançando com Noé, agora vemos a aliança de Deus com Abraão. Vimos então a criação, a queda, agora o plano da redenção. E estudando Abraão, nós já paramos em algumas estações. No capítulo 12, vimos o chamado de Deus para Abraão, as promessas que Deus o faz, e Abraão respondendo, saindo e caminhando à terra que Deus lhe mostraria. Chegando lá, Abraão adora ao Senhor. Vimos na segunda estação, capítulo 15, que diante de algumas incertezas, Deus diz ser o escudo de Abraão. E diz a ele que a descendência que entregaria a ele era semelhante às estrelas dos céus, coisa que Abraão não podia nem contar. Deus se aliancia com Abraão, passando entre as carcaças. Abraão crê, e no capítulo 15 vemos que ele é justificado por sua fé. No capítulo 17, nossa terceira parada, vimos aqui que dentro deste pacto, desta aliança que Deus faz com Abraão, existem responsabilidades. Responsabilidades de Deus, de Abraão e de Sara. No capítulo 17, nós vimos Deus trocar os nomes de Abraão e Sara. Semelhante ao que aconteceu com Adão, que deu nome aos animais e posteriormente nome à sua esposa, dar nome a Abrão e Sara era mostrar o seu domínio sobre eles nessa aliança. A responsabilidade de Deus, no capítulo 17, é bem clara. Deus sustenta a aliança. Deus é Deus de Abraão e se faz Deus da descendência de Abraão. Deus dá a Abraão uma capacidade de ser extraordinariamente frutífero. Ele teria muitos filhos. E Deus faria essas coisas. Deus é a garantia da aliança. Deus dá, inclusive, a essa grande descendência um território. A aliança perpétua é o que Deus tem com Abrão e sua descendência. Mas em Abrão também há uma responsabilidade: circuncidar a ele, ao seu filho e a todos os homens de sua casa. A circuncisão é uma marca na intimidade. Deus faz destes homens sacerdotes, faz desses homens reis, faz desses homens governantes que têm que se lembrar da aliança que Deus nunca esquecerá. A responsabilidade de Sara é ser ventre de reis. A gente vê ali a fé de Abraão dando uma balançada, mas vemos também que Deus garante que a posteridade e a aliança segue através de Isaac. Hoje, nesse vídeo, fazemos a nossa 4ª parada, a nossa penúltima parada. Posteriormente, hoje estudamos o 18, depois nós estudamos o 22 e encerramos o nosso olhar sobre Abraão. Depois falaremos de Jacó, de Isaac e de José, em um vídeo só, provavelmente. Mas até que cheguemos lá, hoje é importante que nós olhemos com cuidado para o capítulo 18. O estudo do capítulo 18 se dividirá em 3 etapas. Do versículo 1 ao versículo 9, veremos a hospitalidade de Abrão com a presença de Deus. É o vídeo de hoje. Os próximos 2 vídeos, do 9 ao 15, dos versículos 9 ao 15, veremos o anúncio do nascimento de Isaac. E no nosso 3º vídeo, o modelo de rei que Deus quer que Abrão seja, encerrando então a leitura do capítulo 18. Vem comigo nessa jornada, é um prazer caminhar com você, vamos aprender juntos. Versículo a versículo, partimos do versículo 1. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Deus aparece a Abrão. É importante nós percebermos que a presença que sai de diante de Abraão, lá no fim do capítulo 17, Deus se eleva. Agora Deus aparece fisicamente.
3 pessoas estão aqui. Isso vai ficar claro no próximo versículo. É necessário que nós percebamos que uma dessas pessoas é o Senhor, acompanhado, então, de 2 anjos. Deus aparecer a Abraão lhe anunciando o futuro mostra que este homem, além de um rei, além de um grande pai, é também um profeta. Deus se pronuncia a Abraão dizendo a ele as coisas que acontecerão. Importante perceber o cenário. Abraão está sentado à porta de sua tenda e perto das árvores, né? No maior calor do dia, no meio-dia. Abraão talvez teria ali comido e depois descansado dos seus afazeres. Ele está ali fazendo o quilo. Está esperando ali no seu processo de descanso. Versículo 2. Levantou os olhos e olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Está perto. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. Essas 3 figuras aparecem em figura humana, né? Carnalmente. Abraão os vê, sai do lugar que está com pressa, corre até a presença destes homens e se prostra no chão. Já vimos no estudo do capítulo 17 que esse curvar é um sinal de submissão, de humildade e de adoração. Esta pressa de Abraão é importante, mostrando a urgência de responder à presença de Deus. O mais interessante é o que se segue. Não apenas a pressa dele em responder, mas como ele responde. Me acompanhe na leitura do versículo 3. E disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Abraão sai correndo do lugar que está, do seu descanso, se prostra diante destes homens e ele se pronuncia sabendo quem é que está ali. Meu Senhor. É importante perceber a humildade de Abraão e também a sua disposição de servir. Ele se coloca como servo e diz: se acho mercê na tua presença, se posso encontrar o seu favor, não passes do teu servo. Ou seja, fica aqui. Isso me mostra uma coisa muito maravilhosa. Como Abraão reage à presença de Deus. Será que nós reagimos assim? Primeiro, será que nós conseguimos perceber a presença de Deus? E se percebemos, será que estamos dispostos, em grande urgência, responder a essa presença de maneira a permitir que ela aqui fique? Como servos, nós temos visto muitos movimentos onde parece que as pessoas tão carentes de Deus são quase que donos da presença de Deus e meio que ordenam que Deus venha, ou esperam que essa presença de Deus traga alguma sensação para afirmar o seu culto. O culto de Abraão é um culto de serviço, um reconhecimento de que ele é servo, de que Deus é o Senhor e de que ele deve, então, diante dessa presença santa, se prostrar e servir. Coisa maravilhosa. Continue comigo. Versículo 4, vamos juntos. Leremos 4 e 5 de uma vez, vamos lá. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão. Refazei as vossas forças, visto que chegaste até seu servo, depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Eu vou trazer a água para os seus pés. Isso é um sinal de cortesia. Está calor, naquela época, obviamente, as estradas não eram asfaltadas, e além da terra seca que sujava os pés, provavelmente com sandálias, era possível que você, quando em vez encontrasse os excrementos dos animais que faziam transporte pelas estradazinhas. Quando esses homens se apresentam diante de Abraão, Abraão lhes oferece a cortesia de lavar os pés, sinal de humildade e de cortesia a quem você recebe bem. Mas não apenas isso. Ele tem pressa de ordenar aos seus servos, ele tem pressa de preparar um ambiente para que aqueles que caminham comam e recuperem as suas forças. E esperem Abraão num lugar de descanso. O lugar é quente, ele pede que fiquem à sombra dos carvalhais. Coisa maravilhosa, né? Reconhecer que o Senhor está ali,
correr à sua presença e preparar para ele um ambiente de zelo, de descanso, um ambiente de refazer de forças. É fato que o nosso Deus não precisa de ter forças refeitas, mas quando nós nos colocamos no lugar de servi-lo, queremos fazer por ele tudo aquilo que faríamos ou que gostaríamos que fizessem por nós. Zelo pela presença. Zelo pela presença. Coisa maravilhosa. Versículos 6 e 7. Continue me acompanhando. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu-o ao criado, e se apressou em prepará-lo. Apressadamente, depressa, correu, preparou. Tudo isso demanda atitude, e tudo isso demonstra que essa ação é rápida. Essa ação é de uma resposta rápida. Ele vai a Sara, ele vai até os animais, ele vai até o servo. Preparem o melhor novilho, uma carne tenra, o melhor pão. Faça-se o melhor pão com 3 medidas de farinha, 8 litros de grão. Flor de farinha é farinha fina. Abrão está oferecendo a presença de Deus, não apenas água para os pés, não apenas um descanso às sombras, mas o melhor que ele pode oferecer para comer. Faça depressa. Nós temos que honrar com urgência a presença de Deus, com o que há de melhor. E versículo 8, para nós encerrarmos esse vídeo sobre a hospitalidade de Abrão. Tomou também coalhada e leite, e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. Ele escolhe o melhor novilho, ele escolhe coalhada e leite, não apenas algo para comer, mas é um banquete que Abrão está preparando aqui. E enquanto eles comem, Abrão está como um garçom, um mordomo, de pé, disposto a fazer o que for preciso para o bom conforto de quem ele serve. Coisa maravilhosa, né? Isso nos ensina muito como nos comportarmos com a presença de Deus. Com urgência, com pressa, com humildade, de dar a Ele o nosso melhor, de oferecer a Ele conforto, descanso. Ah, que coisa maravilhosa, irmão. Será que eu e você temos tido na nossa rotina esse espaço para servirmos bem a presença de Deus? Para além de um culto hedonista onde esperamos que a presença de Deus nos satisfaça e que a presença de Deus nos traga sensações, Abrão nos ensina o que é prestar culto. A humildade de servir a presença de Deus, porque digno é Ele. Abraão provoca sensações neste Deus e nos seus anjos. Ele o serve. Ele está disposto a fazer o que é necessário. A presença de Deus demanda-nos serviço. E o prazer é servir Deus da melhor maneira. Se eu acho mercê diante de sua presença, me permita te servir com o meu melhor. E Deus diz, vá e faça como você tem dito. Que assim seja a nossa resposta à presença gloriosa de Deus. Que assim sejam os nossos cultos. Que possamos ser bons hóspedes para o lugar onde Deus está. Que assim seja. Amém? Partimos para o próximo vídeo com o anúncio do nascimento de Isaac. Me acompanhe.